Pronto, agora eu vou falar de equações exatas. Temos tempo. Relembre de cálculo 2 e cálculo 3, que aí eu estou aqui relembrando o que é o gradiente de uma função e o que é um campo vetorial em R2. Gradiente de uma função todo mundo sabe, né? Você faz a derivada dessa função com relação a x e faz a derivada dessa função com relação a y. Com isso você forma um vetor aqui. Primeira derivada, que foi aquela com relação a x, põe na primeira coordenada. E a outra derivada, que foi com relação a y, põe na segunda coordenada. Então o gradiente vai definir aí uma função, né? Que para cada ponto x0 e y0, essa função aplicada no ponto vai lhe dar um vetor que depende do ponto. E depende, é claro, também dessa função. Certo? Então, função gradiente é essa aqui, ó. O símbolo é este. Ela pega pontos nesse conjunto V, que é o conjunto contido no domínio de F, onde o vetor gradiente existe, que é este aqui. Então, defina esse subconjunto V de U dessa forma, né, como sendo o conjunto de todos os pontos de U, onde o vetor gradiente existe. Então, esse conjunto V vai ser o domínio da função chamada gradiente de f. Essa função aplicada no ponto vai lhe dar um vetor que é exatamente calculado dessa forma aqui. Gradiente desse ponto que eu peguei em V. Aí vai dar um vetor assim. Um campo vetorial em R2 é o quê? É qualquer função definida num subconjunto do R2, tomando valores no R2. Então, é uma função que pega vetor no domínio e dá vetor como resultado. Sempre no R2, né? Pega um vetor no R2 e dá um vetor como resultado. Ou seja, a gente pensa em campos vetoriais como sendo plantações de vetores. Você pega num ponto lá e planta um vetor nesse ponto. Com isso você está associando esse vetor àquele ponto. Ou seja, é como se fosse f do ponto igual ao vetor. Aí você desenha uma setinha com a cauda dessa setinha no ponto que você pegou. Com isso você está plantando vetores no plano. Dizemos que um campo vetorial f em R2 é conservativo se existe uma função escalar psi tal que o gradiente de psi é igual ao campo f. Essa função psi, caso exista, é dita uma função potencial ou uma primitiva do campo f. Isso aqui é muito importante para a gente, viu? A partir de agora, eu vou chegar na definição de equações exatas e isso aqui vai estar sempre presente aqui, ó. Vou estar falando de campo vetorial, de gradiente e tal. Pronto, agora vamos definir equações exatas. Uma EDO exata, né, é uma EDO dessa forma aqui, ó. P de xy mais Q de xy vezes y' igual a zero. Agora, não é só ser dessa forma. Tem que satisfazer a condição que eu vou dizer agora. Uma equação dessa forma é exata em U, onde U é um subconjunto aqui de R2, se o campo vetorial F definido em U, com essas coordenadas P e Q, é conservativo. Como é que você faz para verificar se um campo é conservativo? Isso aqui é assunto de cálculo 3. Mas tem condições lá que a gente vai estudar aqui. Não precisa lembrar de cálculo 3. Assim. Quem lembrar vai ter mais facilidade. Mas quem não pagou o cálculo 3, quem pagou mas não lembra, eu estou recordando essas condições aqui. A gente vai ver daqui a pouco. Mas uma observação sobre essa definição é que essa equação aqui, na verdade, qualquer EDO pode ser escrita dessa forma. Por exemplo, uma EDO y' igual a f de xy. Vou escrever aí no chat. Se eu tenho aí uma EDO y' igual a f de xy. Em geral, a gente pode assumir que as EDOs são dessa forma. Apesar de que tem outra definição que é assim. Mas, pelo teorema da função implícita, você consegue
para, pelo menos para uma grande classe de EDOs, reescrever essa versão que eu acabei de escrever aí, né? Ou seja, pelo teorema da função implícita, você consegue reescrever essa EDO como sendo essa aqui. Então, normalmente a gente supõe que as EDOs já são, as EDOs de primeira ordem já são dessa forma aqui. Aí o que é que eu faço para reescrever uma EDO dessa forma? Y' igual a f de xy, como sendo uma EDO da forma que eu estou mostrando aí no slide, né? Basta dizer que essa função f de xy é uma p de xy sobre q de xy. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai ter um sinal de menos aí. Na verdade vai ser assim. Pronto. Se definirmos as funções p e q de modo que essa função f satisfaz essa igualdade aí, ó, f de xy igual a menos q de xy sobre p de xy, então eu posso reescrever a EDO, né? Substituindo na EDO que eu tinha, que é essa aqui, eu vou ficar com y' igual a menos q de xy sobre p de xy, que eu posso reescrever multiplicando por p de xy. Deixa eu ver se está certo, eu acho que está errado. Eu troquei as bolas aí de p e q, mas enfim, eu vou continuar assim mesmo, porque afinal o nome não importa, né? Depois eu faço a observação sobre os nomes. Aí vai ficar assim, ó. Multiplica tudo por p de xy, vai ficar assim. Depois soma q de xy a ambos os lados, vai ficar assim. Aí perceba que ficou quase igual àquela equação que eu escrevi na definição, só que eu troquei os nomes aí, né? Enfim, para colocar as mesmas letras que eu usei na definição, basta trocar as letras que eu usei aí. Você pode fazer agora assim. Refaça com essa escolha aí da função f de xy para ficar certinho, para ficar do jeito que ficou, que apareceu lá na definição. Aí vai ficar assim, que é exatamente o que eu tenho aqui no slide, né? Então, isso mostra que toda EDO, na verdade, as EDOs que interessam, que a gente estuda realmente, são dessa forma. Se for de primeira ordem, pode ser reescrita dessa forma. Então, não é essa forma o que interessa mais, é a condição que vem em seguida, né? Vai ser exata se, a partir do momento que você escrever nessa forma, identificando quem é P e quem é Q, aí os coeficientes P e Q vão ser as coordenadas de um campo vetorial conservativo. Essa é a definição que eu estou adotando aqui. Essa noção de uma EDO ser exata sempre está fazendo referência a um conjunto, né? É exata em tal conjunto. Aí, eu estou dizendo aqui embaixo que na prática, nos exercícios, por exemplo, do livro, você vai ver assim, verifique se a EDO é exata ou não, sem dizer onde. Não diz o conjunto U, mas a gente tem pressuposições sobre quem esse conjunto U deve ser, baseado no contexto. Normalmente, o conjunto U vai ser a interseção dos domínios das funções P e Q. Certo? Então, você verifica os domínios dessas funções P e Q, faz a interseção. Se nenhuma outra informação for dada explicitamente, você pode assumir que o conjunto U aqui é a interseção dos domínios de P e Q. É importante prestar atenção nesse conjunto U, porque daqui a pouco vai aparecer as condições sobre esse conjunto para que você possa aplicar testes nessas
funções P e Q de modo a determinar se o campo é conservativo ou não. E isso vai depender também do conjunto U, envolvendo aquelas condições de conexidade que eu estava falando agora há pouco. Eu vou mostrar aqui como a gente resolve uma EDO exata, né? E isso já mostra a importância dessas EDOs. São EDOs que a gente pode resolver de maneiras relativamente simples. Eu vou supor que essa EDO aqui é exata, certo? Se ela é exata, então o campo vetorial f de xy definido dessa forma aqui é conservativo. Isso vem da definição. Campo conservativo porque é formado por funções aqui nas coordenadas, né, que são exatamente os coeficientes da EDO que eu estou dizendo que é exata. Agora, se o campo é conservativo, então isso significa o quê? Significa que ele é o gradiente de uma função que eu estou chamando de psi. Então, seja psi uma função potencial para o campo vetorial conservativo f de xy dado por p de xy na primeira coordenada e q de xy na segunda coordenada. Eu quero resolver essa EDO aqui, ó, a partir dessa informação de que ela é exata. Ou seja, que esse campo aqui é conservativo. Então, para isso, eu vou assumir que esse y aqui, claro, ele sempre é uma função de x, né? No contexto de EDOs, quando a gente escreve y, normalmente esse y depende da outra variável que aparece na EDO, no caso aqui x. E essa derivada de y aqui é com relação a x. Então, esse y significa y de x. Eu vou assumir que essa função é derivável, claro, para ser solução da EDO precisa ser derivável. E eu vou tentar relacionar a função psi com a EDO. Essa relação aparece aqui, ó, quando eu aplico a derivada de psi no ponto x, y com relação a x. Então é uma composta que eu tô derivando aqui, né? Derivada da composta de φ com essa outra função vetorial. Então, para derivar uma composta, você tem que usar a regra da cadeia. E a regra da cadeia, quando envolve funções vetoriais e tal, vai ser nessa forma aqui, ó. Φ é uma função escalar definida no plano, que está aplicada numa função vetorial definida na reta. Então, forma generalizada do teorema da regra da cadeia. Diz que a derivada dessa composta vai ser derivada da função mais externa, que no caso é psi. Só que como psi é uma função escalar definida no plano, a derivada de uma função escalar definida no plano é o gradiente. Então pega a derivada da função mais externa, que é a φ, a derivada então vai ser essa aqui, vai ser o gradiente. Avalia na função mais interna, que é essa função vetorial aqui. Então, derivada da função mais externa, avaliada na função mais interna. Vezes derivada da função mais interna, que é esta aqui. Como é que eu derivo esta aqui com relação a x? Derivada das coordenadas separadamente, né? Da primeira e da segunda separadamente. Derivada da primeira, derivada de x com relação a x. Derivada da segunda, derivada de y com relação a x. Então, isso aqui é a regra da cadeia que vocês estudam em cálculo 2. Lá no finalzinho de cálculo 2 tem essa regra da cadeia aqui. Vamos calcular agora o gradiente de psi aplicado na função vetorial x, y de x. Eu estou supondo que o campo f é conservativo e possui essa função potencial aqui. A função psi é uma função potencial para esse campo f. Então, quando eu escrevo nabla psi, ou seja, o gradiente de psi, ele é quem? Ele é f. Então, eu estou substituindo aqui, ó, gradiente de psi vira f. Do outro lado, eu apenas estou calculando aqui as derivadas. Derivada de x com relação a x dá 1, derivada de y com relação a x dá y' de x. Quem é f aplicado em x, y de x? Pela definição de f que está aqui em cima, basta eu colocar y de x no lugar de y aqui. Isso é apenas uma outra forma de escrever para ficar mais em evidência que o y depende de x. Mas
enfim. Aqui você não precisaria considerar o y como função, né? Mas quando vai no contexto de EDOs, esse y aqui é uma função de x. Aqui eu estou apenas definindo um campo vetorial, então esse y aqui é apenas uma coordenada desses pontos aqui, x, y, não é uma função. Porém, aqui já é uma função de x. Como eu estou tentando relacionar a EDO com o campo, né? Então agora eu preciso considerar y como sendo uma função de x. Então, aplicando o campo f nesse pontinho aqui, x, y de x, você pega essa definição e coloca y de x no lugar de y. Aí fica assim, ó. Do outro lado aqui, eu estou apenas repetindo esse pontinho aqui. E o que tem no meio é um produto escalar desses dois vetores do R2. Produto escalar, a gente faz assim, primeira coordenada vezes primeira coordenada. Soma com segunda coordenada. Faltou um parênteses aqui, eu acho. Faltou. Parênteses aqui, ó. Vou tentar lembrar para corrigir depois. Segunda coordenada vezes... Cadê? Segunda coordenada aqui, né? Segunda coordenada vezes segunda coordenada. Aí, soma esses produtos, né? O primeiro produto deu exatamente isso aqui, porque aqui a gente tem 1. E o segundo deu isso. Eu obtive o quê, ó? Eu obtive exatamente o primeiro membro da EDO exata, que é P de xy mais Q de xy vezes y'. Então, com isso eu estou mostrando que essa EDO aqui equivale a esta. Por quê? Porque esse primeiro membro é exatamente isto que pode ser reescrito assim, ó. Então, por isso, esta EDO, quando você troca isto por isto, tendo em vista essas igualdades, se transforma nesta outra EDO aqui. E daqui eu vou para onde? Daqui é muito fácil resolver. Extremamente fácil a partir daqui resolver a EDO. Já está praticamente resolvido. Então aqui você tem derivada dessa função aqui, psi de x e y. É porque a forma como eu estou escrevendo está um pouco estranha. Depois eu vou ver se eu ajeito aí. Na verdade isso aqui é uma composta. É psi composta com essa. Então você tem derivada de uma função composta que na verdade é uma função real em uma variável real. Porque a função mais interna ela vai de R em R2. E a função mais externa ela vai de R2 em R. Quando você faz a composta, essa composta vai de R em R. Certo? Então eu estou derivando aqui uma função de R em R e estou tendo como resultado 0. A única possibilidade disso acontecer é dessa função que eu estou derivando ser uma constante. Então, isto aqui equivale a isto. Então, você vai ficar com a solução daquela EDO sendo dada implicitamente por essa equação aqui, onde esse y denota exatamente a função y que depende de x. Ou seja, esse y é uma variável dependente e o x é a variável independente. O y depende de x. E a solução é essa aí. A gente vai tentar chegar nessa equação que já define implicitamente as soluções da EDO. Quem é psi? Essa função psi é a função potencial do campo cujas coordenadas são os coeficientes da EDO. Então, a única coisa que eu preciso para resolver uma EDO como esta, que seja uma EDO exata, é encontrar essa função psi. Encontrar uma função potencial para o campo cujas coordenadas são os coeficientes da EDO exata. E isso eu estou indicando como fazer aqui, ó. Coloquei um procedimento aqui com 1, 2, 3, 4, 5 passos de como determinar essa função psi a partir do campo, sabendo que ele é conservativo. Eu vou deixar que vocês leiam esse espaço aqui em casa e vou explicar aqui por exemplos. Tem uma forma prática de encontrar essa função potencial que é mais prática do que esse procedimento aqui. Eu vou tentar explicar isso por exemplos. Aqui eu estou fazendo algumas observações sobre o procedimento que eu apresentei aqui. Mas eu acho que isso eu posso pular por enquanto.
daqui em diante, quando for conveniente, eu vou usar essas notações aqui que o Stewart adota para derivadas parciais, né? Derivada parcial de Q com relação a x vai ser Qx, assim. Derivada parcial de P com relação a y vai ser Py, assim. Quando for conveniente, né? Perceba que as EDOs da forma P de xy mais Q de xy vezes derivada de y com relação a x igual a zero também podem ser escritas assim, se a gente faz de conta que essa derivada de y dx é uma fração. Aí você multiplica tudo por dx e fica assim. Faz sentido escrever assim e às vezes é útil. Então, nos livros e tal, frequentemente você encontra coisas desse tipo aí. Uma EDO escrita desse jeito. Se aparecer desse jeito, uma EDO escrita assim, não tem problema. Já está indicado aqui quem é o P e quem é o Q. Isso é a única coisa que você precisa saber para encontrar a função psi. E com a função psi já está resolvida praticamente a EDO. Uma observação importante. A função psi não é a solução da EDO. A EDO é dada implicitamente por uma equação que envolve a função psi. Mas um erro comum, muito comum, todo semestre acontece, é achar que essa função psi é a solução. Aí chega na função psi, pronto, psi de xy igual a tanto. Por exemplo, psi de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Pronto, achei psi. Eu não está respondendo. Se o objetivo era resolver a EDO, você não resolveu. Porque psi não é uma solução da EDO. Você tem que pegar essa função psi e igualar uma constante arbitrária. Então, se eu cheguei à conclusão de que psi de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, eu vou pegar essa função psi de xy e vou igualar uma constante arbitrária k. Então, vai ficar assim, no caso, né, que eu falei, no exemplo que eu falei, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a constante k arbitrária. Aí pega o menos 1 de um lado, passa para o outro para juntar tudo numa única constante. Eu posso dizer que vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k mais 1, que eu posso dizer que é uma nova constante k'. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k'. Com isso, agora sim, eu defini implicitamente as soluções da minha EDO, por meio dessa equação aí. Então, perceba a diferença entre a função psi e as soluções. As soluções são definidas implicitamente a partir de uma equação que você constrói usando a função psi. Mas não é que a função psi seja a solução da EDO. Se você tentar encontrar a função potencial e chegar em algum absurdo, é porque essa função potencial não existe. Se você tentar seguir esse procedimento aqui para determinar a função potencial e chegar em alguma inconsistência, tipo 2 igual a 1, alguma coisa do tipo, isso indica que a função potencial não existe. É o que eu estou explicando aqui. Agora, a função potencial não é única. Tem várias, tem infinitas, na verdade. Então, quando eu citei, agora há pouco eu estava falando, né? Supondo que a função potencial seja psi de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Se essa é uma função potencial, então qualquer função obtida a partir dessa, somando constantes, vai ser também uma função potencial. Por exemplo, eu posso pegar x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a anterior, que era x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, era uma função potencial, eu somando 1 a essa função potencial, eu obtenho x ao quadrado mais y ao quadrado, que também vai ser uma função potencial. Somar constantes não faz com que uma função deixe de ser uma função potencial para um dado campo. Isso não altera. Na verdade, sempre vai ter infinitas funções potenciais para um dado campo conservativo. E o que difere de uma função potencial para outra são constantes. É a mesma coisa de integral, né? Quando você calcula uma integral indefinida, você não tem uma única resposta, você tem infinitas. E a diferença de uma primitiva para outra são as constantes. É a mesma coisa aqui, tanto que função potencial também é chamada de primitiva. De fato, é uma primitiva do campo. Quando você diz que gradiente da função psi é o campo, você está dizendo derivada da função psi é o campo, que o gradiente é uma forma de derivada também. Então é como se estivesse dizendo que psi é uma primitiva do campo. Aí primitiva, como a gente sabe da experiência com integral normal, integral simples, lá de cálculo 1,
A gente sabe que integral indefinida dá uma família de primitivas. A mesma coisa aqui. A gente vai encontrar uma família de primitivas, ou seja, uma família de funções potenciais. Eu estava explicando isso aqui, né? Outras formas de escrever a EDO podem ser escritas assim também. Esse teorema agora vai dar condições mais práticas para identificar uma EDO exata. Ao invés de procurar a função potencial para só depois que concluir que a EDO é exata, você pode usar umas continhas aí para saber se essa função potencial existe antes mesmo de encontrá-la. Isso é feito quando os coeficientes são um pouco complicados, a conta para chegar na função potencial é um pouco complicado e você não quer ter esse trabalho antes de saber se pode realmente chegar na função potencial ou não, se existe alguma função potencial ou não. Então, nós temos os seguintes critérios aqui. São dois critérios. Um é uma condição necessária para ser exata, para a EDO ser exata, e o outro é uma condição suficiente. É importante não confundir as duas, porque uma serve para mostrar que uma EDO é exata e a outra serve para mostrar que a EDO não é exata. A primeira condição A aqui do teorema 4, o item A, ele serve para mostrar que uma EDO não é exata, porque ele dá condições necessárias para a EDO ser exata. Então só serve para mostrar que a EDO não é. Por exemplo, se ela fosse exata, ela teria que satisfazer tal coisa. Como ela não tá satisfazendo tal coisa, então ela não é exata. É assim que a gente usa o item A, para mostrar que não é exato. Agora o item B é para mostrar que é exato, porque só funciona no outro sentido, dizendo assim, ó, sempre que satisfazer tal coisa, então a EDO é exata. Então só serve para mostrar que é exata, não serve para mostrar que não é. A desvantagem, assim, a dificuldade maior do item B com relação ao item A é que vai envolver também a condição de simplesmente conexo. E é isso que muita gente esquece. Para poder usar o item B, é preciso verificar, né, e citar o fato que o domínio aí dos coeficientes P e Q é um conjunto simplesmente conexo. Mas a gente vai chegar lá. Antes de eu enunciar aqui esses itens do Teorema 4, é importante frisar que eu estou supondo que as funções P e Q possuem derivadas parciais contínuas no conjunto aberto U. Ou seja, além das hipóteses que vão aparecer aqui no meio sobre esse conjunto U, eu também estou supondo que ele é um conjunto aberto contido em R2, onde as derivadas parciais de P e Q existem e são contínuas. Então essas condições aqui de cima valem e devem ser observadas quando for usar qualquer um desses itens aqui do Teorema 4. Agora vamos ler o que é que diz esses itens. O primeiro item, como eu disse, é uma condição necessária. Então vai dizer assim, ó, se a EDO é realmente exata em U, eu não estou dizendo que é, mas se for, então é necessário que essa condição seja verificada aqui, ó. Que a derivada de Q com relação a X seja igual à derivada de P com relação a Y, para todo ponto XY no domínio U. Isso é a mesma coisa que você faz lá em cálculo 3 para saber se um campo é conservativo, né? Cálculo rotacional para saber se é zero. O rotacional está aqui, disfarçado, né? Seria o quê? Derivada de Q com relação a X menos derivada de P com relação a Y. Dizer que isso é zero equivale a dizer que a derivada de Q com relação a X é igual à derivada de P com relação a Y, para todo ponto do domínio. Então, se for exata, tem que satisfazer isso. Logo, se não satisfaz isso, então não é exata. No item B, agora é no outro sentido, é para mostrar que é exata. A condição suficiente para uma EDO ser exata é que o domínio U seja simplesmente conexo e que o rotacional seja zero, né? Ou seja, derivada de Q com relação a X é igual a derivada de P com relação a Y para todo ponto XY no domínio U.
Se isso acontece, então a EDO com os coeficientes P e Q dessa forma aqui, igualado a zero, é exata em U. Exemplo. Tenho aqui 7 itens, né? 7 EDOs, e estou pedindo para você identificar quais são exatas e resolver as que forem exatas. Você pode seguir aquele procedimento que eu escrevi aqui para encontrar a função potencial, mas na prática eu prefiro utilizar outro caminho. Quer dizer, eu até começo seguindo esse procedimento, mas em algum momento pronto, quando chega aqui, eu já, às vezes, já consigo identificar quem é psi. É uma função que tem que ser escrita dessa forma e também dessa forma. Aí aqui muitas vezes já dá para identificar, tendo em vista que essa parcela f de x só depende de x e essa parcela g de y só depende de y. E quando eu digo só depende, eu estou dizendo assim, só depende possivelmente. Pode ser que seja constante, mas certamente g de y não depende de x. E certamente f de x não depende de y. Se depender de alguma coisa, depende de x, o f de x. E se depender de alguma coisa, depende de y, o g de y. Por que eu escrevo essas duas igualdades aqui? O que é que justifica essas duas igualdades? Eu estou procurando uma função potencial para o campo f. O campo f é o campo que possui as coordenadas P e Q. Ou seja, uma função potencial para esse campo f vai ser uma função potencial psi, tal que o gradiente dela é igual ao campo. E quando eu digo que o gradiente dela é igual ao campo, isso me dá uma equação relacionando coordenadas do campo e da função, né? Por exemplo, o campo está aqui, ó, PQ. Aí eu quero dizer que o gradiente de psi é isto. O gradiente de psi é o quê? É um vetor cuja primeira coordenada é a derivada de psi com relação a x e a segunda coordenada é a derivada de psi com relação a y. Então, quando eu digo que o gradiente de psi é este campo, eu estou dizendo que a derivada de psi com relação a x é p e a derivada de psi com relação a y é q. Pronto, pega essas duas igualdades e integre. Derivada de psi com relação a x é p, derivada de psi com relação a y é q. Integre as duas. A primeira com relação a x, já que é uma derivada que envolve x, você integra com relação a x. E a segunda integra com relação a y, porque você tem aí uma derivada com relação a y. Aí você vai obter essas duas equações aqui. Veja que quando eu integrei com relação a x, eu cheguei nessa integral aqui, ó. Eu tinha aqui derivada de psi com relação a x igual a p. Integrei, ficou assim e surgiu uma constante parcial. Por que é uma constante parcial? Porque como eu integrei com relação a x, essa constante que surge nessa integração é uma constante com relação a x, ou seja, não depende de x. Só que pode ser que dependa de y. E da mesma forma para outra igualdade. Eu tinha derivada de psi com relação a y igual a q. Aí eu integro com relação a y, essa igualdade, aí fica com psi de xy igual a integral de q com relação a y mais uma constante parcial, que é uma constante que não depende de y, mas pode ser que dependa de x. Pronto. Escreva essas duas equações aqui para tentar identificar psi. Eu não sei quem é psi, eu vou tentar identificar. O que eu sei aqui é apenas o q e o p. Também não sei quem são essas aqui, ó. Eu só conheço P e Q. Quando você escrever assim, às vezes já dá para identificar quem são essas funções aqui. Psi, F e G. Eu vou mostrar como é que se faz isso agora. Deixa eu ver o tempo. Tenho 5 minutos. Exemplo 11, letra A. Ó. Aquelas equações que eu estava mostrando, com aquelas integrais, no caso do exemplo 11A aqui, ó, vai dar isto. Eu não vou mostrar as integrais em detalhes, mas é fácil verificar. Ó. Se eu quero que psi seja uma função potencial para o campo
com coordenadas P e Q, onde P é este aqui e Q é este, aí eu vou integrar com relação a x, eu vou integrar o P, né? Pega esse P aqui e integra com relação a x. Você vai obter isso aqui, ó. Ou seja, psi é igual a isso, que é a integral de P com relação a x, mais uma constante parcial que pode ser que dependa de y. Aí depois, você também sabe que a derivada de psi com relação a y é igual a q. Integre essa outra igualdade. Você vai ficar com psi de xy igual a integral de q com relação a y, que vai dar isso aqui, mais uma constante parcial, que pode ser que dependa de x, mas não depende de y. Aí, o próximo passo veja que essas duas igualdades aqui são exatamente essas do passo 1. Ó. Tá? E se você quiser, você continua seguindo esse procedimento aqui. Ó. Passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Mas eu vou mostrar aqui um atalho. O atalho é pensar o seguinte: f de x só depende de x, possivelmente, e não depende de y. Enquanto que g de y só depende de y, possivelmente não depende de x. Aí eu vou tentar escolher duas funções, f de x e g de y, satisfazendo essas condições, de uma depender possivelmente só de x e a outra possivelmente só de y, de modo que essa igualdade seja satisfeita aqui. É muito fácil nesse caso, porque aqui eu percebo que essa parte já é igual a essa. Então já está praticamente feito, né? Eu quero uma única função psi de xy, que seja dada por isso e ao mesmo tempo por isso. Aqui é claro que basta pegar f de x igual a 0 e g de y igual a 0. Aí eu estou satisfazendo todas as condições aqui. Ó. O 0 só depende possivelmente de x, quer dizer, não depende de y, né? E o 0 também não depende de x, ou seja, poderia depender de y, mas também não depende. Então, basta escolher f de x igual a g de y igual a 0. E pode escolher assim? Pode. Tem infinitas funções potenciais, a gente só precisa de uma. Então, essa liberdade de escolha da função potencial é o que me garante também a liberdade de escolher pelo menos uma escolha que, enfim, tem de infinitas escolhas para f de x e g de y, eu escolho uma, né? Aí, pronto, eu escolhi essa aqui. E agora, a resposta já é essa aqui, já é essa função? Não. Você tem que pegar essa função e tem que igualar uma constante arbitrária. Aí pega essa função aqui e iguala uma constante arbitrária. Ou seja, as soluções da EDO que foi dada, que é esta aqui, ó, são dadas implicitamente por essa equação aqui. São todas as funções de y em função de x, né? Y igual a y de x, que satisfazem essa equação. E aí sim, resolveu. Solução da EDO dada implicitamente por essa equação, onde k é uma constante arbitrária real. Deixa eu ver aqui. 1 minuto. Deixa eu só explicar esse item B aqui. No item B, eu vou concluir que ela não é exata. E para isso eu vou usar o teorema. Veja o item B qual é. É esse aqui, ó. Então eu tenho P igual a 2x mais 4y e Q igual a 2x menos 2y. Como é que eu posso concluir que ela não é exata? Eu posso usar o teorema. O teorema diz o quê? Para mostrar que não é exata, eu vou usar o item A, que é aquele que me dá a condição necessária, que diz o seguinte: se for exata, então tal coisa acontece. Em outras palavras, se essa coisa não acontece, a EDO não é exata. Então, qual é essa coisa? Essa coisa é que derivado com relação a x é igual a p derivado com relação a y. Se não for igual para algum ponto do domínio, então eu estou negando essa conclusão aqui. Da negação da conclusão, eu venho para a negação da premissa. Ou seja, basta verificar que Qx é diferente de Py. Q é isto e P é isso. Então, vamos calcular. Derivada de Q com relação a x dá quanto? Ó? Q é isto, deriva com relação a x, dá 2. E P é isto, deriva com relação a y, dá 4. Como 4 é diferente de 2, então Qx é diferente de Py. Portanto,
eu estou exatamente dizendo o quê? Que essa coisa aqui não acontece. Sendo que essa coisa aqui é uma condição necessária para a EDO ser exata. Como ela não acontece, então a EDO não é exata. E é claro que tem também várias outras condições aqui. Eu estou supondo que P e Q possuem derivadas espaciais contínuas no aberto ou parará, parará. Tudo satisfeito aqui porque eu estou em R2. O domínio comum desses dois coeficientes é o R2. E o R2 é aberto, é simplesmente conexo, é conexo por caminho, é tudo que você quiser de bom. O R2 é. Aí, pronto, vai funcionar. Certo? A equação não é exata. Então, na próxima aula eu continuo aqui com esses exemplos, inclusive usando o teorema para mostrar que é uma EDO exata, né? No item A eu poderia ter feito isso também, ó, pelo teorema. A gente poderia ter mostrado que a EDO é exata, é o que eu estou explicando aqui, mesmo antes de chegar na função potencial. Então, pelo teorema parará, a equação é exata. Se você quiser ir por esse caminho, você faz assim. Agora, a desvantagem é que fazendo por esse caminho, você vai saber que é exata, mas não vai ter a função potencial. E sem a função potencial, você não tem como resolver. Vai saber que é exata, mas não vai resolver. Então, é muito mais vantajoso, em quase todos os casos, tentar chegar na função potencial. Porque se chegar, você, além de saber que é exata, você já resolve a EDO facilmente a partir dessa função potencial.